Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, começamos com essa celebração a nossa semana maior, a semana mais santa do ano, a semana em que nós nos calamos, fazemos silêncio para deixar Deus falar. Entramos com Jesus na cidade santa de Jerusalém, e essa entrada solene, muito significativa, manifesta para nós a humildade de um rei que, sendo o Senhor do céu e da terra, escolhe o caminho da simplicidade. Mas nós também encontramos nessa entrada a decisão de um povo, de clamar, de gritar, de proclamar, Hoshaná, Hosana ao filho de Davi. A humildade de Jesus, que pede aos discípulos que preparem um jumentinho. Ele não escolhe cavalos de guerra, não escolhe carros e cavalos poderosos, mas um jumentinho para expressar bem que tipo de Messias ele é, o que é que ele vem inaugurar: um reino de paz e de humildade. Quando aqueles judeus pegam os mantos e os ramos das tamareiras para saudar o rei que vem, eles estavam ali num costume antigo de saudar o rei que vinha de uma guerra, vitorioso. E o povo, clamando Hosana, Hosana, estava declarando, dizendo para ele: nós estamos contigo, tu és o nosso rei. E ali colocavam os mantos, colocavam os ramos e aclamavam o rei que chegava. Assim também o povo de Israel cumpre a profecia de Zacarias. Hosana, o filho de Davi, é o grande grito. Meus irmãos, aqui nós temos uma chave de leitura da história. Algo tão difícil de ser vivido. Ele, sendo rei, se faz servo. Nós, que devíamos ser servos, muitas vezes queremos ser reis. Queremos lugares, situações, queremos alto patamares, queremos galgar postos sempre mais altos, e esquecemos que o caminho do céu é o caminho da humildade. Que leitura difícil de fazer. O quanto a humanidade ainda caminha num analfabetismo religioso, e não entendemos as lições de Deus, e não entendemos o que Deus vai nos falando através da sua palavra. Montado num jumentinho, ele atravessa o vale do Cedron, desce o Monte das Oliveiras. Ali ao lado tem o Getsemane, o lugar da prensa do azeite. Ali o Jardim das Oliveiras. Naquela descida ele vai rumo ao Monte Sião. A poucos metros dali estavam os muros do templo, da cidade antiga de Jerusalém. Jesus vai para o templo e aquela entrada triunfal na cidade santa inaugura agora a hora da sua paixão. Com essa celebração, inaugurando a Semana Santa, nós queremos pedir a Deus tudo aquilo que nós vimos e ouvimos no Evangelho de hoje. O silêncio daquele que é a palavra. Ele é a palavra que se fez carne, mas na hora exata de dar a vida pela humanidade, ele escolhe o silêncio. Não o silêncio omisso como de Pilatos, que lava as mãos e poderia ter libertado o Cristo.
mas um silêncio orante, um silêncio que dá sentido sobrenatural a todas as coisas, um silêncio que passa entre as coisas desse mundo, elevando-as às realidades sublimes do reino dos céus. Jesus vai nos ensinando essa lição. Lição também muito difícil de aprender, eu sei, e mais ainda para nossa geração, para nossa cultura contemporânea, a cultura do barulho, a cultura do entretenimento, a cultura da evasão constante de si mesmo, a cultura de sair de si a todo instante, e a gente fica se procurando, onde eu estou, para onde vou, numa agitação e mais ainda numa preguiça agitada, fazendo muito barulho e movimento, e às vezes não saindo do próprio lugar. O que Deus quer de nós é a pergunta que nessa semana queremos fazer na oração. Calar para ouvir. É difícil, eu sei, fazer silêncio numa cultura tão barulhenta. Talvez a igreja seja o reflexo da sociedade. É difícil fazer silêncio na igreja. A gente já esqueceu do lugar sagrado que a gente se encontra. Tudo é barulho, tudo é agitação. O sagrado se misturou com o profano, e a gente já não sabe mais em que ambiente está. Nessa Semana Santa, nós queremos aprender de novo com Jesus e dizer para Ele: Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. O nosso coração, ao entrar no templo, ao entrar na presença de Deus, ao experimentar a Shekinah de Deus, não é a mesma atitude de entrar num espetáculo qualquer. Aqui é a submissão da criatura diante do Criador, é a submissão dos servos diante do seu Senhor. O que queres de nós, Senhor? Eis-nos aqui, com os nossos mantos estendidos, com as palmas nas mãos, nós queremos aclamar o Rei que vem. Vem para onde? Para o templo, sim, aqui é o lugar da morada de Deus, mas vem também para esse mundo interior, esse mundo aqui ainda não evangelizado, esse mundo que vive a contradição do Hosana, Hosana, mas também do crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A todo instante nós vivemos essa dicotomia, a todo instante nós estamos prontos com a nossa palavra a aclamar o Rei que vem, mas ao mesmo tempo a dizer: seja crucificado, com as nossas escolhas erradas. Meus irmãos, mais uma Semana Santa, mais uma oportunidade de conversão que Deus tem para nós. Hoje, literalmente, acabamos a quaresma, os 40 dias, desde aquele dia em que a igreja nos marcou com as cinzas, em que nós recordávamos: tu és pó e ao pó há de voltar. 40 dias se passaram, agora entramos na semana maior. É o momento de calar, de silenciar, momento de decidir por Deus, de escolher de novo o lado certo da história, de escolher de novo esse Salvador que vem e que dá sentido a todas as coisas. Hoje, irmãos, na humildade do Cristo montado num jumentinho, nós vamos levar esses ramos para as nossas casas, e esse ramo vai ser para nós não um amuleto, não é um objeto de sorte, é um sacramental. Por isso você tem esse ramo nas tuas mãos aí, ele não fica jogado no chão, largado de qualquer jeito, ele é um sacramental de uma decisão que eu tomo hoje, de entrar com Jesus no mistério da sua paixão, da sua morte, na certeza da ressurreição. A morte não é a última palavra, a cruz, o Calvário, não é o fim, é uma passagem, e na fé nós abraçamos esse projeto de Deus. A cruz baterá a porta da minha vida e da sua, às vezes com um peso, às vezes com uma dificuldade tremenda, às vezes em que a gente já não suporta mais, e a gente vai dizer como Jesus no salmo de hoje: meu Deus, por que me abandonaste?
Meu Deus, está pesada demais essa cruz. Meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que fazer? Qual a solução? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus viveu isso, mas não pelo pecado dele. Nós sim, pelo nosso pecado, muitas vezes mereceríamos uma cruz maior, mas ele não. Ele era justo, inocente, santo. E ele assume no abismo da miséria humana, ele assume o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Ele assume diante do Pai essa distância infinita que havia entre o céu e a terra, uma distância que nós não tínhamos como superar. Nós não tínhamos mais acesso aos céus. Os homens da antiga aliança, os profetas, os patriarcas, os homens justos, tantas mulheres santas, esperavam essa salvação, por mais que tivessem uma vida santa e justa, não tinham acesso aos céus. Mas agora, nós acabamos de ouvir no Evangelho, o véu do templo se rasgou. Agora, ele fez a ponte entre o céu e a terra, tomando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Querido irmão, querida irmã, preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Nunca mais você vai dizer, isso não tem jeito. Nunca mais dizer, eu não consigo romper esse vício. Nunca mais você vai olhar e falar, puxa vida, não consigo sair dessa situação porque não tem mais solução. Tem sim, porque o último inimigo a ser vencido foi a morte. Pior de todas era a morte, e Jesus venceu. Entrar na Semana Santa, entrar com esse espírito, é espírito de conversão, é desejo de vida nova, é pensar já nesse domingo o que é que eu vou deixar para sempre lá no sepulcro com Jesus. Na sexta-feira santa, o que é que eu quero sepultar da minha vida? Talvez um lixo que eu tenho acumulado aqui dentro, de mágoas, ressentimentos, coisas passadas, erros passados, que não devem mais decidir o meu hoje ou o meu amanhã, mas já passaram e eu quero deixar no sepulcro com Jesus. Ou quem sabe vícios que eu fui acumulando ao longo da vida e eu fiquei olhando somente para as minhas forças e eu vi que eu não tinha forças, mas eu quero deixar no sepulcro e colocar lá com aquela pedra rolada para nunca mais querer isso sobre a minha vida. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós estamos falando que tem vitória de Deus sobre a nossa vida. O pecado não é a última palavra, a morte não é a última palavra, a sexta-feira santa, o Calvário não é a última palavra. A última palavra é a vida, a última palavra é a dignidade humana diante de Deus, a última palavra é a filiação de Deus para nós, que Ele conquistou graças ao seu sangue derramado na cruz do Calvário. É disso que nós estamos falando. Por isso, irmão e irmã, presta atenção no que Deus está te dizendo nessa manhã. Ei, e falo para você mesmo que quem sabe está tão distraído nessa celebração e às vezes até o celular nos atrai, é uma notificação que chega, é uma mensagem. Presta atenção, querido, se você não presta atenção no sangue derramado na cruz, o que é mais que vai chamar a sua atenção nesse mundo? Se você não dá valor a esse sangue derramado, o que mais pode tocar sua vida e sua alma? Se um Deus sendo crucificado por amor a você não significa nada, desculpa, a sua vida já perdeu o sentido. Hoje nós queremos olhar para o mistério da cruz, para essa palavra lida no Evangelho e dizer, Senhor, me ajuda, nunca mais eu quero dizer crucifica-o, nunca mais eu quero com a minha vida e com a minha história crucificá-lo novamente. Eu quero que a minha vida seja um hosana ao filho de Davi. Eu quero que a minha história, a minha existência no meio dessa sociedade tão perdida, tão confusa, eu quero que o hosana, que seja a minha existência, possa louvar o teu nome e engrandecer a tua presença. Hoje, irmão e irmã, ao levar para casa esse ramo, você vai pensar nessa palavra, humildade. Lembra do jumentinho, dele entrando humildemente. As situações de orgulho que gritarem dentro de você, lembra de Jesus montado no jumentinho. Ali ele viveu a experiência daquilo que na segunda leitura de hoje Paulo chamou de kenosis.
o rebaixamento, o esvaziamento, sendo ele de condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ao contrário, assumiu a condição de servo e, encontrando-se como um escravo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, sendo Senhor, se fez servo. Por isso, querido, pensa nas situações da sua vida, seu casamento, sua vida na sociedade, sua profissão, na tua relação em casa, com a família, os teus amigos. Ele se fez servo, ele sendo Senhor, se fez servo. E nós, qual é o nosso papel na nossa história? Nessa história, qual é a nossa contribuição para essa história? Vamos lavar as mãos como Pilatos, omissos diante da nossa contribuição? Vamos ficar olhando como os curiosos que olhavam aquele crucificado subindo o Calvário? Não tenho nada com isso, não diz respeito a mim. Ou o Cristo, o seu reino, a sua mensagem é o itinerário da nossa vida. Pensa nisso hoje, assuma seu cristianismo de verdade. Viva a Semana Santa como ela merece ser vivida. Tira da sua cabeça essas ideias pagãs que vão entrando e contaminando as nossas ideias. Um feriadão, que beleza, eu vou descansar. Enquanto a gente descansa, Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele, uma coroa de espinhos é cravada na sua cabeça. Enquanto a gente quer conforto e comodidade, ele toma lá vinagre, com aquela esponja embebida no vinagre, é humilhado com aquelas cusparadas e bofetões. Nós vamos ficar indiferentes a isso? Pois celebrar a Semana Santa é repensar a seriedade da nossa fé. Pense nisso hoje. Peça ajuda a Nossa Senhora, nossa mãe, e diga: mãe, mãe das dores, me ajuda contigo também a ir até o Calvário, a viver o Calvário, a passar pelo mistério do Calvário, na serenidade e na certeza de que a Páscoa vai chegar, a ressurreição virá, e é por ela que nós esperamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,